ela estava fazendo a palestra, aí no meio do caminho eu estava ansioso esperando pela palestra dela, ela falou assim, mas que bom que chegou a hora, né, Shirley? Chegou. A Shirley foi apresentada pelo Marco Antônio Guerreiro, quem conheceu o Marco Antônio veio falar sobre o clima, né? Lembra? Falou sobre os exilados de Capela também. E ele nos apresentou algum tempo atrás e a gente fez o convite e ela gentilmente aceitou o nosso convite para vir falar desse tema tão importante, né, para a humanidade, nesse momento da humanidade. Mas antes dela começar, nós vamos preparar o nosso ambiente, né? Pedindo então a espiritualidade desta casa, aos nossos mentores, ao mentor desta casa. E com certeza já preparou esse ambiente para a chegada de todos nós, para a chegada da Shirley, para muito carinho, muito amor. Que Jesus possa, através dos seus mensageiros de luz, se fazer presente, envolvendo a todos nós, envolvendo a nossa irmã Shirley, envolvendo sua mentora, sentindo já toda essa energia de paz, toda essa vibração de amor que envolve esse ambiente, que envolve a cada um de nós. Agradecendo pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Para que possamos iniciar essa conversa, esse diálogo. Nós vamos convidando a nossa companheira Célia para que ela possa fazer por nós uma prece de abertura. Nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio da vida, pelo privilégio da vida, todos nós para poder fazer as expressões necessárias e que Jesus não houvesse o seu benefício, o seu benefício, para que tudo possa poder, o máximo que poder, assim, o nosso coração agradecido, vamos dizendo a oração, Jesus benefício. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora em si, né, nós vamos então dar boas-vindas à nossa companheira Shirley, nossa irmã, agradecendo já ela por ter aceito, né, nosso convite da espiritualidade, na verdade não é nossa, da espiritualidade. E é fazer como a gente sempre faz aqui, né, receber a nossa irmã daquele jeito que a gente gosta de receber, como que é. Seja bem-vinda, a casa é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Bem, bom. Todo mundo com uma carinha boa. Tomaram um chazinho ali, bolachinha, né? Primeiro, eu tô achando muito chique esse microfone, tá? Né? Muito chique. Gente, eu vou me apresentar em seguida, mas antes de me apresentar, eu quero falar do meu sentimento. O que é um sentimento? É algo que está no nosso coração, né? Algo que a nossa alma sente. E a gente não é muito acostumado a falar de sentimento, né? A gente não fala muito do nosso sentir, das nossas emoções. E é o que tem de mais valioso nessa vida, falar do nosso sentimento. E ainda mais na modernidade, a gente está muito nos problemas,
nos planejamentos, nas planilhas, nas metas, nos objetivos, na tecnologia, né? E falar de sentimento é algo muito rico. E quero começar essa noite fazendo essa reflexão e compartilhando o meu sentimento. Porque eu estou em São Paulo desde quinta-feira, hoje é sábado à noite, já passei por inúmeros lugares, inúmeras reuniões, palestras, entrevistas, vários compromissos. Em cada lugar eu senti algo. A gente sente, né? E quando eu vi o Edivaldo e sua esposa querida chegando lá no outro local onde eu estava palestrando, quando eles vieram, eu já senti a energia deles. Né? Eu falei, olha, hoje a noite promete. Porque nós somos energia, a gente é energia, né? E a gente sente energia. E aí, quando eu fui entrando aqui na casa, antes de entrar, eu fiz uma oração ali fora, falei com Jesus Cristo, falei com espiritualidade. Para quê? Para que colocasse no meu caminho as palavras que pudessem tocar o coração das pessoas, né? Porque não faz sentido nenhum a gente vir aqui falar, e ninguém levar nada para casa, né? E o meu sentimento nessa noite de sábado, 7 de fevereiro de 2026, é de muita gratidão. Por que gratidão? Tá muito na moda falar gratidão, né? Gratidão. Mas gratidão é um sentimento de satisfação, de felicidade, de agradecimento. E por que gratidão? Por quê? A gente vai falar hoje sobre ansiedade, sobre espiritualidade, né? Num mundo com tanta ansiedade, a gente vive com a cabeça no futuro, sempre com o pensamento lá na frente. Ou a gente vive com a cabeça lá atrás, no passado, nos problemas. A gente vive carregando a mochila de todo mundo. E normalmente, quando a gente está nesse estado ansioso, com a cabeça em turbulência, a gente não percebe os milagres que acontecem a todo instante. Todo instante. Essas vidas cruzadas aqui é um milagre. Porque a gente poderia não se conhecer. E a gente se conheceu, né? A gente vai trocar ideias, a gente trocou abraço, a gente vai trocar experiências. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de cruzar o olhar de todos vocês e a gente viver esses próximos minutos juntos. E quero pedir o seguinte, assim. Eu vim lá de Floripa, eu moro em Floripa, Santa Catarina, e vim para cá para trazer esse testemunho. E esse testemunho, ele vai durar no máximo 1 hora aqui. Quanto tempo a gente tem? Isso? 1 hora. Então é 1 hora que a gente procure viver o presente. Que a gente procure ouvir, né? Porque se uma sementinha for plantada e a gente conseguir melhorar algo na nossa vida, já valeu a pena o sábado à noite de todos nós. Compartilhei meu sentimento de gratidão, né? E eu falo também que nós somos escolhedores inconscientes, né? A gente escolhe tudo a todo momento e a gente nem se percebe. A gente acorda, a gente abre os olhos, a gente escolhe se vai botar sandália ou se vai andar descalço. A gente escolhe a roupa que vai botar, a gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe se vai de metrô, de ônibus, a pé. A gente escolhe o que vai falar, a gente escolhe como vai reagir diante das falas, a gente escolhe como vai ter o sentimento de raiva, de ira no trânsito, tudo a gente escolhe. O dia inteiro. E nós escolhemos estar num sábado à noite chuvoso no centro espírita. Então, é uma escolha, né? A gente escolheu o bloquinho da espiritualidade. Né? Escolhemos. E por que eu quero agradecer a escolha de vocês? Porque falar de escolha é bem importante. Porque as escolhas estão na nossa responsabilidade a todo momento para tudo. Só que o quê? A gente põe a culpa em todo mundo. No outro. Né? Então, eu agradeço muito a escolha de vocês. Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, sou palestrante espírita, moro em Floripa, Santa Catarina, Ilha da Magia. Assumo um compromisso com a espiritualidade de levar esse testemunho que vocês vão ouvir ao maior número de centros espíritas e ao maior número de pessoas. Isso vai fazer 3 anos em abril. Vai fazer 3 anos esse compromisso de ir nos centros espíritas. Confesso para vocês que quando esse espírito falou isso para mim, Shirley, nós precisamos que você leve essa palestra ao maior número de centros espíritas. Eu bem empolgada, eu falei, sim, conta comigo, eu vou. Mas eu não sabia que a minha vida, ela iria virar os 360.
180, porque 360 volta para o mesmo lugar, né? 180. Porque do dia para a noite eu passei a ser uma viajante da espiritualidade. Né? Eu digo que eu moro em Floripa, mas lá é onde eu troco de mala, onde eu fico uma noite e sigo viajando. Nessa noite a gente vai falar sobre alguns assuntos. Sobre ansiedade, sobre fé divina, fé humana, sobre confiança na espiritualidade. E eu vou começar falando para vocês uma coisa que muita gente se pergunta, né? O que essa menina, bem novinha, mentira, é Rinil desde os 20 anos que eu uso, bem novinha, que é espírita há só 5 anos, está fazendo lá na frente falando de espiritismo? Muita gente se pergunta e faz esse questionamento, esse julgamento, né? E eu fui ouvindo isso no começo e nunca me importei. Eu tenho a minha missão, eu vou seguir. Só que ao longo desses 5 anos, eu fui recebendo várias revelações espirituais. Várias. E eles me pediram que eu traga nas palestras isso agora, porque nós somos espíritas e nós esquecemos do seguinte olhar que a gente precisa ter. Nas últimas 3 encarnações, essa é a terceira, nas últimas 2 encarnações eu já era espírita. Daí muito espírita curioso começa a fazer conta para ver se é verdade. Espiritismo foi lá na França, não sei o que. Sim, na França vivi até 51 anos, faleci, fui para o plano espiritual, voltei de novo, fiquei 28, eu estou aqui. Por que eu faço questão de trazer isso? Porque nós todos aqui somos espíritos vivendo uma experiência material neste corpo. Quem olha o Edivaldo, quem olha a Lúcia, não sabe quais são as experiências espirituais que eles tiveram em outra vida, e a gente julga por essa aparência. Por que eu trouxe essa fala? Porque a gente precisa lembrar disso diante das nossas relações também. Porque às vezes a gente tem alguém em casa ou na família que fala, eu não entendo como essa pessoa é tão impaciente, eu não entendo. Muitas vezes aquele espírito ali não passou pelas experiências que a gente já passou. Então a gente não pode ter um olhar de julgamento por essa vida, porque cada um de nós tivemos algumas encarnações, algumas experiências, e muitas vezes alguém evoluído numa coisa que eu não sou ainda, porque eu ainda não vivi essa experiência. Mas voltando à história. Nessa vida, eu sou espírita há apenas 5 anos. Por que eu venho falar de ansiedade? Mas antes de falar de ansiedade, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, eu peço a participação de todo mundo, tá? Não precisa ter vergonha. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade? Levanta a mão, por favor. Isso. Pode ser os 2 braços. Por que eu faço essa pergunta? Para eu medir a febre onde eu vou, né? Para ver se eu estou falando com o público ansioso ou não. 90%, 100% das pessoas levantam a mão. Por que eu faço essa pergunta? Porque tem alguns dados que é importante a gente trazer. Por quê? Sheila, é normal ter ansiedade, como é que eu não vou ter ansiedade com tanto problema? A gente vem falando isso, né, que é normal. Nós estamos normalizando algo muito sério. A gente está normalizando uma doença. E essa doença, quando não vista a tempo, ela pode trazer vários outros malefícios para a vida. Porque pode se transformar em outras doenças, em outros casos. Por que eu falo de ansiedade? O Brasil, ele é o primeiro lugar no ranking mundial, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. É o país que mais sofre de ansiedade no mundo. Assustador, né? No mundo. Por quê? Vários motivos. A gente não tem ideia de quantos motivos são. Mas a gente está normalizando um assunto que está trazendo muitos problemas para as vidas. O fato de eu não olhar para a ansiedade, não ver como doença, não saber dos sintomas, não saber como buscar ajuda, não saber como que eu posso agir, faz com que a gente se sinta sem saber, sem saída, num caos mental. E por que eu falo com tanta segurança de ansiedade? A minha palestra ela é em formato de testemunho. O que é testemunho? Algo que a gente viveu para contar. Eu posso falar de ansiedade para vocês com categoria porque eu tenho doutorado em ansiedade. Porque eu tinha ansiedade no nível muito alto, emergencial, hard. Tomava tarja preta, tratamento psiquiátrico, terapia, de tudo eu tentei e vivia num caos mental. Há 3 anos e meio eu me curei da ansiedade. Curei.
E sabe por que eu falo disso? Porque quando eu tinha ansiedade, eu achava impossível me curar. Quando eu tinha ansiedade, eu achava que não tinha cura. Eu achava que não tem como viver em paz. Não, é impossível, porque minha cabeça era adoecida. Então, como eu me curei há 3 anos, como que eu não vou falar sobre isso? Porque na época, eu convivi por 8 anos com ansiedade e não ouvia falar de sintomas, não sabia como buscar ajuda, não sabia que aquilo que eu vivia era uma doença. Então, é preciso a gente falar sobre isso para que a gente possa se movimentar. Como muita gente levantou a mão, é importante a gente falar dos sintomas para a gente trazer esclarecimento. Não adianta a gente ir para casa, a Shirley falou de ansiedade, não entendi nada. Né? O que sente quem tem ansiedade, meus amigos? Palpitação, falta de ar, tremor, tontura, parece que vai morrer, formigamento, desmaio, tudo. O que mais? Boca seca, insônia, medo, nó na garganta, angústia, taquicardia, parece que a gente vai infartar, né? Dispara o coração, mão suada, queda de cabelo, rói unhas, dor de barriga, náusea, tinha muita náusea, gastrite, psoríase, são inúmeras. Estala as mãos, bate a perninha. Eu brinco que nessa hora todo mundo para de bater a perna. A pessoa tá linda, ela não sou ociosa. Mas a gente falou que dos sintomas físicos, né? Que a gente, pensamento acelerado, vive com a cabeça no futuro, distúrbio alimentar, a gente não entende, mas sente uma vontade de comer, porque parece que vai dar uma aliviada, né? O inverso, às vezes a pessoa não consegue comer, que ela sente tanta angústia também, muito medo. São inúmeros os sintomas e cada corpo, cada organismo reage de uma forma. Mas a gente já parou para pensar por que isso tudo acontece? Tem um motivo. Por quê? Eu também não sabia. Em 2020, eu decidi que eu iria me curar da ansiedade. Eu estava no caos e eu disse, eu vou me curar dessa doença, porque eu não era assim. Eu lembrei de uma Shirley tranquila, um dia de cada vez que eu vivia. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu que eu me tornei esse ser humano ansioso? Porque sabe quando a gente come uma coisa que faz mal pro estômago, a gente pensa, o que será que eu comi? Foi coxinha, foi pastel? A gente pensa, né? E eu falei, o que aconteceu? Porque eu não era assim. Então eu decidi pesquisar, estudar, entender, para saber o que é ansiedade. Porque eu dizia, eu tenho ansiedade, faço tratamento. Mas eu não sabia o que era. E eu entendi. Comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Fui me aprofundando. Comecei a ler a série psicológica de Joana de Ângeles, esse espírito que traz muito sobre saúde emocional. Várias obras espíritas também trouxeram sobre saúde emocional. E hoje eu vou trazer para vocês uma informação esclarecedora. A ansiedade, meus irmãos, é uma doença de fundo emocional. Ponto. Shirley, mas eu acho que a minha é genética. Emocional é emocional. Muitas fontes divergem dessa minha opinião, mas eu estou falando diante do olhar da espiritualidade também. É emocional. E aí, quando eu entendi que era emocional, eu falei, meu Deus, então eu vou me curar. Porque eu pensei, se é emocional, eu vou olhar para as minhas emoções, vou entender o que eu preciso cuidar e vou me curar. Só que eu não sabia o caminho que eu iria trilhar para isso acontecer. Não tinha ideia. E para fazer sentido, eu vou elucidar aqui para vocês, contando uma mini história, para vocês entenderem se é verdade ou não que é emocional. Todos nós aqui temos nossa história de vida, né? A gente tem a nossa infância, com os nossos pais, nossos avós, escola, trauma. A gente tem nossa adolescência, nosso relacionamento. A gente tem uma vida que a gente vai tendo relações. E essa história que eu vou contar, ela é minha, mas ela vai certamente fazer com que vocês tenham reflexões a respeito de vivências suas ao longo dos dias. Esse mini testemunho, ele aconteceu quando eu fazia tratamento psiquiátrico. A minha psiquiatra falou assim, Shirley,
Eu tô preocupada com você, porque a gente já trocou sua medicação várias vezes, a gente acrescentou medicação, a gente mudou e você não melhora, você só piora. Tudo que eu tinha que fazer com relação à medicação, eu já fiz. Então, eu acho importante que você possa fazer terapia, porque eu acredito que seja alguma coisa emocional. Ela acreditava, hoje eu tenho certeza. Eu falei, terapia, nunca fiz terapia. Vai ser muito importante. Eu vou te indicar que você faça terapia semanal. Uma vez a semana você vai no psicólogo para você entender, porque deve ser algo emocional. E aí eu vou confessar para vocês um preconceito que eu tinha e que a maioria de nós temos. Quando ela falou isso, eu pensei assim, meu Deus, eu vou pagar para alguém me ouvir? Era isso que eu achava de uma terapia. Eu falei, eu vou falar para uma amiga que é de graça. Eu pensava. Hoje, curada muito através da terapia, eu falo para vocês que quando a gente investe tempo, dinheiro para ir num profissional, é porque aquele profissional ele se especializou e ele é instrumento para que a gente possa se ouvir. E eu não sabia, porque eu nunca tinha feito terapia. Fui lá para tal da terapia. Eu falei, se eu quero me curar, vou ter que me movimentar, né? Sabe por quê, meus irmãos? A gente fica todo momento para Deus assim, ó. Deus, eu quero melhorar. Deus, eu quero me curar da ansiedade. Deus, a gente fica, Deus. Deus, ele quer o nosso bem a todo momento. Ele é nosso pai. Qual é o pai que não quer o bem do filho? Só que ele precisa que a gente possa agir. A gente precisa se movimentar. Senão nada vai acontecer. Então vamos lá para a tal da terapia. Queridos, esse dia que eu vou contar para vocês foi o dia que me fez estar aqui hoje. 1 mês de terapia, 2 meses de terapia, 3, 4, ia lá, toda quinta-feira, 1 horinha na hora do meu almoço eu ia para terapia. E confesso que nessa época eu tinha 38 anos. Ninguém começa a fazer conta agora, tá? Depois todo mundo fica... Ontem, na palestra de ontem, a pessoa, tu tem tantos anos. Eu falei, eu fiquei fazendo as contas. Nessa época eu tinha 38 anos e eu me achava a Mulher Maravilha. Eu não tenho problema, eu não tenho trauma, eu sou forte, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda de ninguém. Chorando. Eu falei, eu sou essa Mulher Maravilha, eu sou. Eu não preciso, nem sei o que eu estou fazendo nessa terapia. Eu disse para mim, nem sei, eu não precisava. Até este dia que eu vou contar para vocês. A terapeuta falou assim para mim, Shirley, e os seus avós, você conviveu com eles? Eu falei, eu convivi só com a minha avó materna, os outros eu não conheci. E como é que foi? Como é que era a relação de vocês? Minha avó era muito querida, ela era também minha madrinha de crisma. Comecei a contar, né? Como era o nome dela? Júlia. Júlia, nome bonito. E me conta, como é que era a relação? Nossa, a gente era muito apegada, eu era a neta mais querida dela. Enfim, eu fui entrando naquele assunto e fui lá me envolvendo com a emoção da minha avó. Até que ela faz a seguinte pergunta. E qual foi a cena mais marcante que vocês viveram juntas? Eu não sei. Eu não lembrava, né? Tenta lembrar o dia mais emocionante, algo que te marcou, que te tocou, que vocês viveram juntas. Eu falei, eu não sei, ela deve ter algum momento. E aí, meus amigos, eu venho informar para vocês que nós, seres humanos, nós temos umas gavetinhas no nosso subconsciente, guardadas 7 chaves de situações que a gente viveu na infância e na adolescência ou na nossa vida. Eu falei, eu lembrei, só que eu não sabia que eu sabia, entende? E comecei a falar algo que eu nem sabia que estava guardado dentro de mim. Eu falei, foi quando eu tinha 5, 6 aninhos. Ela me chamou para conversar, eu estava no quintal da casa dela, e ela se abaixou para falar comigo, e ela disse o seguinte, eu contando para a terapeuta e descobrindo essa história, porque eu também não lembrava, né? Ela disse assim, minha filha, a avó precisa ter um assunto muito sério contigo. A tua mãe, ela tem uma doença muito grave. Ela sofre dos nervos. Antigamente se falava assim, né? A esquizofrenia era a doença da minha mãe. Ela sofre dos nervos.
E ela não pode se incomodar por nada. E tu já é uma mocinha, né? Já tem 5, 6 anos, a avó precisa te falar isso para tu começar a entender e ajudar a cuidar da mãe também. Por quê? Ela não pode se incomodar, porque senão ela dá crise, ela sai do eixo, ela não pode. Então a avó vai te dizer tudo que tu pode fazer e tudo que tu não pode fazer para ajudar a avó a cuidar dela. O que uma criança aos 5 anos olha para a avó mais velha e pensa? Tá bom, vó, né? A gente obedece. Se tu se machucar, a tua mãe não pode saber. Se tu tiver algum problema, se tu estiver triste, se tu brigar com o amiguinho na escola, a tua mãe não pode saber. Tu não pode chorar na frente dela. Tu não pode deixar tua mãe triste de jeito nenhum. E outra coisa bem importante, tu tem que fazer de tudo para evitar de ficar doente. Porque se tu ficar doente e a tua mãe saber, vai ser muito difícil para ela. Porque antes ela não tinha filho e ela já tinha essa doença. Agora ela tem uma criança, ela vai ficar muito preocupada. Sabe o que acontece se a tua mãe se incomoda? Ela vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância e vai ficar no hospital muito tempo longe de ti. A pergunta que vem é: como que essa criança se tornaria um adulto saudável se ela entendeu aos 5 anos que ela não podia chorar, que ela não podia se expressar, que ela não podia falar de sentimentos, que ela não podia falar com a mãe dela? E o mais sério, que ela assumiu uma responsabilidade aos 5 anos de ser mãe da própria mãe. E enquanto eu falava isso para ela, foram caindo várias fichas. Eu falei, meu Deus, então é por isso que eu sou assim? Então é por isso porque eu protejo o namoro, eu protejo a amiga, eu protejo o chefe, eu protejo todo mundo, eu cuido de todo mundo para ninguém sofrer. Porque ninguém me disse que era só para minha mãe. Eu aprendi aos 5 anos que eu precisava proteger as pessoas e nunca olhar para mim. E eu fui entendendo aquilo tudo e foi fazendo sentido enquanto eu falava para ela, porque eu fui descobrindo algo. E aí eu falei para a terapeuta aos 38 anos, então eu posso chorar? Eu perguntei, porque eu achei que eu não podia. Ela, sim, você pode chorar. Esse dia foi o choro mais libertador da minha vida. Eu gritava, eu chorava, eu gritava desesperada, porque tinha muito choro guardado dentro daquela criança. E um choro muito doloroso foi um choro de eu não ter vivido o luto da minha mãe. Porque olha a importância que a gente deve ter, o cuidado ao falar com as crianças. Porque essa fala na infância me fez entender até a vida adulta que eu não podia chorar. E no velório da minha mãe, quando a minha mãe estava sendo velada no caixão, eu olhei para aquela situação e eu falei assim, todo mundo chorando, todo mundo sofrendo, eu olhei para minha mãe morta e falei assim, mãe, eu não vou chorar, porque tu não vai me ver chorar. No dia, no enterro, do luto. Por que eu trago essa história aqui pra gente? Porque esse foi o primeiro dia que eu descobri uma ferida emocional. Nas próximas sessões de terapia, eu fui curando outras e outras e outras, porque aquela criança viu a cena da camisa de força a infância inteira. Eu cresci em um hospital psiquiátrico vendo um monte de situação difícil. Então, quantas feridas existiam ali dentro? E uma fala que é bem importante trazer também. Em cada sessão a gente ia trazendo um assunto e eu ia lembrando de vários outros. Numa outra sessão de terapia, eu lembrei de uma cena, eu com 10 anos de idade, queimando em febre com pneumonia no hospital, internada. E a minha mãe vindo me visitar no corredor com uma marmitinha de alumínio trazendo almoço. Eu lembrei o que eu pensei quando eu vi aquela cena. Olha o quanto é rico o nosso subconsciente. Eu falei, meu Deus, a minha mãe vai me ver assim, vai ficar doente, vai ser internada e a culpa é minha. A gente, aqui na matéria, hoje, a gente não tem ideia que a maioria das nossas doenças físicas são a partir de toxinas emocionais que a gente carrega no nosso dia a dia. Por quê? A gente não tem ideia o quanto a culpa nos adoece, carregar culpa, o quanto a raiva nos adoece, rancor, falta de perdão.
A gente está aqui falando que quer ter saúde, que quer estar bem, que quer viver feliz, mas a gente não perdoa o pai, porque o pai fez aquilo com a minha mãe, eu não perdoo. Quem é que é carregador? O pai ou eu? Jesus Cristo, ele fala claramente no Evangelho o caminho da plenitude, da paz. O que ele fala? Que a gente viva no amor, na caridade, no perdão, na compaixão, na empatia, que a gente viva em harmonia com o que a gente quer ter. E a gente insiste em carregar tudo isso no nosso dia a dia. A boa notícia disso tudo é que aquela criança ela se curou, se libertou, e ao longo de muitas sessões de terapia eu fui entendendo que, assim como eu, vários de vocês também vivenciam isso. Ao longo da vida, as situações que a gente vive vão fazendo com que a gente vá colocando camadas na gente que não são nossas. A gente vai aprendendo a ser forte porque o pai morreu cedo. A gente vai aprendendo a dar conta de tudo porque a mãe não tinha trabalho. A gente vai aprendendo que a gente não pode chorar, que a gente não pode desistir, que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeito. E a gente vai criando uma autocobrança exagerada que vai nos adoecendo ainda mais. Hoje, essa pessoa que está aqui é quem nasceu para ser. Eu não tenho mais nada que não seja só meu. Por que eu falo isso? Porque todas essas feridas emocionais que eu tinha, certamente nós temos aqui ainda. Porque às vezes a gente viveu um trauma na infância, um abuso sexual, às vezes posso ter visto uma cena com o pai, com a mãe, alcoolismo, agressão, às vezes no namoro, enfim. Só que nós temos o hábito de não expressar nossos sentimentos. Eu venho estudando muito as obras e a orientação de um espírito chamado Hermance Dufaux, que vocês já devem ter ouvido falar. A Hermance Dufaux é um espírito que trabalhou junto com Allan Kardec na divulgação do segundo livro, da segunda edição do Livro dos Espíritos, lá na época da codificação. E são psicografias muito atuais, com livros muito atuais, que nos orientam sobre um assunto muito importante. Sabe o que ela diz numa psicografia bem recente? Esse espírito mandou dizer pra gente agora: o século XXI é o século dos sentimentos. Chegou a hora da humanidade olhar para os sentimentos, que é o caminho de cura. E é tudo que a gente não olha. Um exemplo: quebrei o pé, vou no ortopedista. Quebrei o dente, vou no dentista. Mas eu estou com um pensamento negativo, estou com pensamento suicida, não estou conseguindo dormir, estou com uma agonia, uma angústia, só choro. A gente sabe que precisa de ajuda de um psiquiatra, ou de um psicólogo, de um terapeuta, mas a gente coloca para debaixo do tapete, para depois, porque a gente tem vergonha. Porque existe um preconceito enraizado no nosso país de olhar para a saúde mental e para a saúde emocional, não é mesmo? Mas por que existe? É uma crença. Porque lá antigamente, nossos tataravós, bisavós, avós, era outra geração. Eles tinham um pensamento sobre essas coisas. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu acredito que vocês também já devem ter escutado. Eu nasci em Tubarão, Santa Catarina, que é uma cidade lá no interior de Santa Catarina. E aí eu lembro que eu era criança, adolescente, e eu ouvia minha tia, minha avó, todo mundo fofocando no quintal, assim. E alguém dizia assim: dizem que a filha da fulana está com depressão. Daí alguém dizia assim: que depressão? Dá um tanque cheio de roupa suja para ver se não passa. Vai carpir um quintal para ver se não passa essa depressão. Vocês já ouviram algo parecido? Só que a gente escuta ainda hoje, né? Dizem que a menina lá está com ansiedade. Frescura, falta de Deus, falta do que fazer. Por que eles falavam isso? Era por mal? Claro que não. Era outra geração. Imagina da onde que a dona Júlia, minha avó, que não tinha dinheiro para dar um chinelo para minha mãe para a escola, ia falar de saúde emocional, saúde mental. Só que 2026, modernidade, a gente precisa mudar isso. E como que a gente vai mudar? A partir da nossa atitude. Por quê? Nós, meus amigos, eu vou contar um segredo para vocês, ao vivo. Nós somos seres integrais. E até 5 anos atrás eu nem sonhava que era isso, ser integral. Por quê? Eu trabalhava como supervisora de rede de lojas,
metas, equipes, marcas famosas, não sei o quê. E eu nunca tinha olhado para dentro, não estudava nada disso, não era nada espiritualizada nessa vida. E jamais ouvia falar de corpos integrais, eu nem sabia o que era. Daí eu comecei a estudar e fui expandindo o meu olhar. Nós somos seres humanos com corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético e corpo espiritual. E a gente cuida dos 5 corpos? Mal cuida do físico, quanto mais o restante. Como fazer para cuidar desses 5 corpos? O que é o corpo físico? Alimentação, atividade física, sono, alongamento, qualidade de vida, né? Meditação. O que é o corpo emocional? Isso que a gente está falando. Aprender a falar dos sentimentos, falar das emoções, se expressar. Entender que tenho uma emoção, eu estou com raiva, eu estou com ódio, aceitar, nomear, mesmo que não seja legal aquilo ali, mas é nomear, acolher a dor, aceitar aquela dor. E o que é o corpo mental? A gente nem sonha às vezes. Vou elucidar de uma forma bem didática. Vamos imaginar que aqui é o meu cérebro, dentro do cérebro, a gente tem a cabeça e tem o cérebro, dentro do cérebro tem a mente. Vamos imaginar. E a mente, ela vai criando pensamentos. Criei a minha mente da Sheila e criei um pensamento hoje. Semana que vem eu vou viajar. Veio pensamento, assim como surgem na cabeça da gente. Ok. Daí veio um. O segundo. Meu Deus, está caindo tanto avião. A mente criou outro. Eu vou alimentando aquele monstro. Jesus amado, eu vou morrer nessa viagem. Meu Deus, eu vou cancelar as palestras. Eu tinha uma missão que o espiritismo acabou cedo. Eu já vou fazer o meu testamento. A gente já está se enterrando. Só que isso é saúde mental. A gente acha que os pensamentos podem dominar a nossa vida. Todo mundo acha. Eu comecei a estudar filosofia, yoga, meditação, autoconhecimento. Hoje, curada da ansiedade, eu falo para vocês que eu domino os meus pensamentos. Porque eu escolho qual vai fazer parte da minha vida e qual não vai. Isso é corpo mental. Até porque o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu manifesto, eu realizo. E por que a gente fica com tudo isso no organismo? Imagina pensando tudo isso se eu já não estou me tremendo toda e vomitando. Porque a gente vai ficando nervosa, preocupada, né? Já está se despedindo de todo mundo. E assim é no dia a dia. Por isso gera ansiedade, porque a gente não é o observador da nossa mente. E a gente precisa aprender isso. Falamos corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético. Somos todos energia, tudo é energia. Eu senti a energia de vocês quando chegaram lá. Eu senti energia aqui. Só que a gente desconhece e não presta atenção no dia a dia. Por exemplo, como que eu vou ter uma vida tranquila, em paz, sem preocupação, se eu só assisto desgraça no celular? Faz sentido? E a gente faz isso o tempo todo. Eu estou atraindo aquela energia, já estou vibrando aquela energia. Como que eu vou ser uma pessoa que vai realizar os sonhos, prosperar, realizar tudo que eu desejo, tudo que eu quero, se eu só convivo com pessoas tóxicas, que só reclamam, que só me colocam para baixo? Qual é a energia que essas pessoas estão me trazendo? Corpo energético. E tudo, né? Tudo que eu quero, como eu quero me sentir, eu devo atrair, buscar. O filme que eu vou assistir, a música que eu vou ouvir, as pessoas que eu vou conviver, o lugar que eu vou frequentar. E tudo isso é escolha minha. Vou contar para vocês, para eu hoje, no meu ritmo de vida, na minha rotina, eu tive que fazer escolhas bem difíceis. Porque eu entendo qual energia eu preciso viver. Então eu tive que abrir mão de amizade, de relacionamento, de lugares, para viver feliz. Corpo espiritual é o último. Sabemos aqui, imagino, somos espíritos que estamos aqui nesse corpo material. E o que acontece normalmente? A gente corre com o centro espírita tomar um passo quando está passando mal. Não é? O que é cuidar e nutrir o corpo espiritual? Buscar conhecimento, gente.
Conhecimento. A espiritualidade vem pedindo que a gente busque conhecimento. Hoje à tarde, um espírito se manifestou lá no lugar que eu estava e falou: busquem conhecimento. Vai expandir o olhar de vocês, vai nutrir a alma de vocês. Buscar conhecimento. Corpo espiritual é cuidar desse espírito. Por quê? Esse espírito, ele precisa estar em equilíbrio para viver bem nesse corpo também. E como que a gente faz isso? A partir das escolhas que a gente faz diariamente, a partir de como eu escolho o meu dia a dia. Tem gente que se conecta com a espiritualidade assistindo uma palestra, fazendo uma trilha, tomando um passe, indo no culto, indo na missa, não importa, né? A gente vai se conectar da maneira que a gente encontrar. E o que é muito importante? Nós somos frutos de Deus, filhos de Deus, DNA de Deus. E hoje à tarde eu falei uma coisa que ressoou muito forte, assim. A nossa crença lá da infância, até na oração, enfim, parece que a gente cria um abismo entre a gente e Deus. Parece que Deus está lá no céu. A criança não tem o DNA do pai? Nós somos o que de Deus? Filhos. Nós temos o DNA de Deus. E o que Deus é? Amor, paciência, sabedoria, a bondade. Então, se Ele é tudo isso, isso também é o meu DNA. Só que a gente desconhece, a gente se distancia e se perde. Então, como que eu vou ter uma vida em equilíbrio se eu me desconecto da fonte de onde eu vim? Faz sentido? E esses dias eu vi uma coisa que foi muito linda, assim. Eu estava numa livraria, tinha umas crianças brincando, e uma senhora falou assim: tá vendo essas crianças brincando aqui? Senhora de muita sabedoria. Elas estão tranquilas, sorridentes, leves, felizes. Por quê? Elas sabem que os pais estão ali do lado olhando. Então elas estão tranquilas, elas não estão preocupadas com nada. E ela olhou para mim e falou assim: e nós aqui? Por que a gente está tão tenso e preocupado com tudo? Porque a gente esquece que Ele está cuidando da gente também. Né? É importante a gente trazer esse olhar sobre todos esses corpos para entender que se curar da ansiedade envolve vários fatores. Né? Eu não me curei da ansiedade só tomando remédio, nem só fazendo meditação. Eu passei a olhar para todos esses corpos, dar atenção para todos esses corpos. E é muito importante a gente entender o seguinte, que nós temos objetivos. Para esses objetivos se concretizarem, muitas vezes a gente precisa ter determinação, foco e abrir mão de muita coisa. Então, assim, muita gente quer se curar da ansiedade, mas não quer passar pelo desafio do processo. Se eu levei uma vida inteira ficando doente, como é que eu vou me curar em 6 meses? Né? É aceitar que tudo leva um tempo, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter generosidade com o processo também. Eu amaria falar de ansiedade a noite inteira, de todos esses corpos, mas a gente não tem esse tempo. Mas para finalizar essa parte, eu acho importante contribuir com vocês com o seguinte. Tá, Sheila, então eu quero sair daqui fazendo alguma coisa para melhorar. Como que eu posso fazer? Primeiro fator é assumir que precisa de ajuda. A gente tem vergonha. Contar um segredo para vocês. Estou com segredo hoje. Contar um segredo para vocês. Quando a psiquiatra disse assim, você tem ansiedade, eu vou te afastar, eu vou te dar um atestado, você vai tomar remédio. Eu não aceitei. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou dizer no meu trabalho? Eu não posso dizer que eu tenho ansiedade. Por quê? Eu achei que eu ia ser desqualificada. Que eles não iam me achar uma boa supervisora, que a empresa não ia ter um bom olhar para mim. Porque a gente acha que a gente não vai ser tão boa se a gente está fazendo tratamento psiquiátrico, se a gente está em uma terapia. Olha o preconceito que a gente tem. Eu cheguei na empresa e disse que eu estava com virose. E a virose nunca curava, porque daí eu pegava o atestado de novo. E eu lembro exatamente o dia que eu me encorajei a falar para alguém na empresa que eu tinha ansiedade para fazer tratamento. Foi quando uma gerente falou assim para mim: Oxi, tu tá ficando bem doente ultimamente, né? Várias faltas, eu não faltava nunca. Assim. Eu falei assim, ela ontem que tava com virose, né? Eu falei assim, Chico, coragem, fala, porque precisava tirar aquilo de mim, eu não tinha coragem, né? Eu falei, não, Paty, na verdade, eu faço tratamento psiquiátrico. Ela, como assim? Eu faço tratamento psiquiátrico para ansiedade, eu tomo remédio, vai fazer 2 anos, e eu sofro muito com isso. Ela olhou para mim e começou a chorar, porque ela falou assim,
Só porque tu vai me falar isso agora, então eu vou te dizer que eu tô passando muito mal e eu preciso de ajuda também. Eu falei, gente, só o fato de eu falar, encorajei alguém a falar, porque ela pensou, eu não tô sozinha, porque se a Shirley tem, eu também tenho. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa criar coragem de pedir ajuda, coragem de se expressar, porque assim, quando a gente se encoraja, a gente não é vergonhoso, é um ato de vulnerabilidade, a gente encoraja outras pessoas. Fazer terapia não é o único caminho para a cura da ansiedade. Mudanças de hábitos, hábitos alimentares. Deus, eu quero me curar da ansiedade. Tomo café o dia inteiro. Não vou me curar da ansiedade. A cafeína, ela estimula a gente, deixa o pensamento acelerado. Eu amo café, mas é uma coisa que eu evito, porque me estimula. Então, a espiritualidade, a gente já vai começar a transitar o assunto aqui. Vocês estão com fome? Só para avisar que o dirigente da casa falou, se a gente ficar até as 8h15, ele vai pedir pizza para todo mundo. É uma mentirinha celestial só para vocês ficarem bem tranquilos. Gente, eu vou transitar agora falando sobre confiança na espiritualidade, né? Porque a gente está no centro espírita, a gente fala de espíritos, falamos que acreditamos, que tudo isso. Mas será que a gente acredita mesmo? Até onde vai a nossa fé? Eu estava prestes a ir a um centro espírita em São Paulo há quase 2 anos atrás, e a minha mentora, que é esse espírito que vocês já vão ouvir falar a história, ela falou assim para mim: Shirley, amanhã na sua palestra, você vai falar no final da palestra assim. Ele pediu que eu falasse no final da palestra numa plateia de 200 pessoas. Todo mundo que precisar de terapia, só me chamar no meu WhatsApp, que está lá no mural. Todo mundo, é só me chamar que eu vou ajudar todos vocês. Eu falei para esse espírito, mas como que eu vou botar meu telefone no mural se eu não tenho como atender essas pessoas? Eu sou terapeuta também, mas eu não posso atender essas pessoas. Eu não vou ter condição, é muita gente. E vai que muita gente... Eu cheia de questionamento pro espírito, que sabe de tudo, né? Daí ela falou assim, coloca no mural o seu telefone. E eu falei, e o que eu vou fazer? Daí eu levei um sutil tapa na cara celestial. Faça a sua parte, que nós já estamos fazendo a nossa. Porque nessa hora, a gente acha que está trabalhando sozinho, né? É muito engraçado, né? A gente acha que só nós encarnados trabalhamos. A espiritualidade trabalha o tempo inteiro, incansavelmente, para a gente evoluir aqui. É porque a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não acredita. Quando ela falou, faça a sua parte, que nós já estamos fazendo a nossa, eu pensei, bem, entendi. Vamos lá, com coragem. No dia seguinte, eu botei lá no mural, e no final da palestra, com muita coragem, eu falei para todo mundo, eu falei, Jesus, seja o que Deus quiser. Bem encorajada. Todo mundo que precisar de ajuda, tem um mural, meu telefone, é só me chamar, que todo mundo vai ser atendido. No dia seguinte, o meu celular encheu de mensagem, de pessoas desesperadas, pedindo apoio, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho como, e como que eu vou fazer? E eu olhei para aquilo tudo e falei, e agora? Eles falaram que ia me ajudar. Falei com uma pessoa, falei com um psicólogo amigo meu, pedi ajuda. Em resumo, vou atualizar vocês 1 ano e meio depois. A minha fala hoje para vocês é a seguinte. Todos vocês que precisarem de ajuda, o projeto de terapia social Filhos do Amor atende pessoas que precisam de atendimento terapêutico psicológico de forma social, com valor acessível, de forma online em todo o Brasil. Hoje o nosso projeto existe há 1 ano e meio. A maioria dos nossos profissionais são psicólogos e terapeutas que vieram através de centros espíritas, que vêm dando suporte para as pessoas que precisam de ajuda. Muitas vidas vêm sendo salvas através desse projeto, muitas pessoas encontrando luz, e eu vou falar para vocês. E se eu não tivesse feito esse movimento de fé? O que é fé? É confiar que eu não estou só. Então, o projeto social está lá no link do meu Instagram, Shirley Venâncio Escritora, vai lá no link Terapia Filhos do Amor, se inscreve tanto para ser atendido quanto para ser um novo voluntário. Agora, eu vou pedir para vocês, para a gente fazer uma reflexão.
Vocês se consideram humildes? Sim? Quem é humilde, levanta a mão. São humildes? A gente não fala muito sobre isso. Humildade, né? Humildade. E a fé? Como é que é a fé de vocês? Fé? Fé tem. Que maravilha. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Até aqui. Pois bem. Quanto tempo a gente tem? Já passou. Tá. Até 2021, eu era cética, não acreditava em vida após a morte. Nasci numa família católica e vou contar para vocês a história que me fez hoje ser uma palestrante espírita e viajar o Brasil e o mundo testemunhando que existe vida além da matéria e que somos espíritos. Eu estava no fundo do poço com ansiedade, abri um subsolo com burnout. Burnout é uma doença relacionada ao trabalho. Perdi a memória, me desliguei da carreira de 23 anos. Não sabia fazer nada além de ser supervisora, vendedora, gerente de loja. Precisei recomeçar a minha vida. Fiz um curso de coaching, achava que ia ser coaching. Jurava que ia ser coaching. Eu vou contar para vocês a primeira vez que um espírito falou comigo e eu não sabia. Fiz minha formação em coach, preciso me recolocar no mercado, agora vou ser coach, vou vender curso, eu achava. Daí peguei meu celular para gravar um vídeo, para vender um curso online. Daí peguei meu celular na sala de casa e eu ia falar assim, você que quer mudar de carreira, bem blogueirinha, né? Quando eu pego o celular eu escuto assim, nem adianta gravar esse vídeo, que não é isso que tu vai fazer. Como eu não era espírita, não sabia de mediunidade, eu achei que era um pensamento meu. Ai, nada a ver o que eu tô pensando. Ai, olha o que eu tô pensando, nada a ver. Peguei o celular de novo. Shirley, a partir de hoje você vai cumprir com a sua programação reencarnatória. O que é isso? Eu nem sabia. Não, eu tô cheia de coisa na cabeça, tô ficando maluca, nada a ver. Vou mais uma vez. Peguei o celular. A partir de hoje você vai trabalhar falando do amor de Deus e da luz de Jesus. Eu pensei, que trabalho vai me pagar para eu falar do amor de Deus e da luz de Jesus? Não consegui mais gravar o vídeo porque essa voz começou a falar várias outras coisas e eu não conseguia concluir o vídeo. Ali eu achei que eu estava piorando, porque além de ansiedade, burnout, eu achei que eu estava ouvindo vozes, um surto esquizofrênico. Jamais passou pela minha cabeça que já era um espírito me orientando da jornada que me trouxe até aqui. Isso num dia. No dia seguinte, recebo uma ligação de uma amiga. Shirley, eu preciso conversar contigo porque é um assunto muito sério. Eu tô com a tua mãe na cabeça a semana inteira. Eu quero que você venha aqui em casa. E aí, gente, eu achei muito estranho, porque essa amiga é muito engraçada, divertida. E ela tava séria e falando que tava com a minha mãe na cabeça. Minha mãe já tinha falecido há 9 anos. Ela nem conheceu minha mãe. Fui na casa dela, sentei na sala da casa dela, a um passinho de distância. E ela perguntou, e aí, amiga, como é que tu tá? E eu comecei a chorar. Eu tô pior, porque agora eu tô ouvindo voz. Chorar. Já não bastava tudo, agora tem vozes, amiga. Que vozes? O que tu tá ouvindo? Comecei a contar. De repente, eu com a cabeça baixa, chorando, ela muda de assunto totalmente e começa a falar com uma voz diferente. E eu, amiga, o que tá acontecendo? Quando eu olhei para ela, o olhar dela estava estranho. A postura dela não era mais a mesma. A energia não era mais a mesma. A fala não era mais a mesma. E eu falei, amiga, o que está acontecendo contigo? Não é a tua amiga. Eu vim conversar com você. Pense. Eu falei, meu Deus, é um espírito. Eu que nunca tinha ido num centro espírita, nunca tinha visto nada parecido de situação mediúnica. Só em filme de Allan Kardec, de Chico Xavier, estava diante de uma situação em que um espírito veio conversar comigo. Eu vim te dizer
que você vai se curar da ansiedade e você vai escrever um livro. Eu falei, impossível, eu não tenho como escrever livro. Você vai escrever um livro e esse livro vai falar da cura da ansiedade e você vai falar de espiritismo e de espiritualidade. Eu falei, mas eu nem sou boa de português. Como é que eu vou escrever um livro? Eu não sou boa de gramática, eu nunca fui de ler, como é que eu vou escrever um livro? E esse livro, ele vai alcançar o mundo todo. E eu, o mundo todo? Nem tenho dinheiro, desempregada, doente. Você não lembra, mas você já escolheu tudo isso antes de vir para cá. Agora vai começar a se concretizar. Me orientou tudo o que eu deveria fazer e que no dia, na hora certa, eu iria começar a escrever o tal do livro. E para finalizar, ele trouxe uma informação. A tua mãe não está bem. A minha mãe havia falecido há 9 anos. Eu jurava que ela estava no céu, descansando em paz, que foi o que eu aprendi. Ela está sofrendo no plano espiritual porque se sente culpada pela tua doença. Meus irmãos, eu não sabia que os nossos entes queridos, quando já permitido, eles ouvem e acompanham tudo o que a gente faz por aqui. E o que eu dizia a todo momento? Quando alguém me perguntava assim, Shirley, mas tu nunca te cura da ansiedade, está sempre doente. Deixa. Eu cuidei da minha mãe esquizofrênica desde que eu nasci até ela morrer, agora eu preciso cuidar de mim. Minha mãe viva, no plano espiritual, ouvia isso e se sentia culpada e não conseguia seguir no projeto dela lá. E eu falei para esse espírito, tá, mas ela tá viva e se ela tá sofrendo eu quero ajudar, eu não entendo nada de mediunidade, espiritismo, mas eu posso ajudar? Como que eu posso fazer para minha mãe ficar bem? Pode sim, você vai ajudar. O que você vai fazer? Quando você chegar em casa hoje ou amanhã e estiver sozinha, você vai conversar com ela em oração. E vocês vão ter a conversa que vocês nunca tiveram. A conversa que você vai trazer como foi ter sido filha de uma mãe esquizofrênica. Ela vai trazer o olhar dela, vocês vão se curar, se perdoar. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Só que eu não imaginava que não seria no sentido figurado. No dia seguinte, em casa, eu pensei, tá, uma dúvida se é verdade ou não, estou muito confusa com tudo isso, vou fazer o que o Espírito disse, vou conversar com a minha mãe em oração. Esse dia, meus amigos, foi o dia que uma cortina se abriu na minha vida. Botei um tapetinho, me ajoelhei, sem saber direito como fazer aquilo, porque eu achei que minha mãe estava morta. Eu acreditava que ela estava morta, eu enterrei ela. Eu vi ela indo. Ela está viva? Como assim? Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, fui me conectando, eu falei, mãe, não sei como fazer isso, porque eu nunca falei contigo, achei que tu estava morta, mas eu vou contar como se tu estivesse aqui. Fechei meus olhos, comecei a contar, que ontem eu fui na casa da minha amiga, e aí, meus irmãos, com uma fé que eu desconhecia, eu uni as minhas mãos, e com muita fé, a fé mais ardente que existia dentro de mim, eu falei, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta. Me escuta porque eu preciso te dizer que tu foi a melhor mãe do mundo, que tu me ensinou sobre o amor. Porque a minha mãe, ela tinha esquizofrenia no nível bem alto. Ela tirava a roupa no meio da rua, ela tentava se matar. A cena da camisa de força eu vi inúmeras vezes. Mas quando ela estava consciente, ela tinha um único objetivo, ensinar os melhores valores para aquela criança. Ela dedicava tempo para me ensinar sobre empatia, sobre humildade, sobre honestidade. Até uma coisa muito engraçada que eu lembrei hoje, que eu lembro que eu chegava em casa criança e dizia, eu briguei com a Raquel, a minha amiguinha, eu briguei com ela, não vou mais falar com ela. Ela fazia um bolo, cortava uma fatia, botava no pires, vai lá pedir desculpa, a gente não deve ficar de mal com ninguém. Então coisas pequenas eu fui aprendendo desde criança. E eu falei, mãe, tu não tem culpa de nada, tu foi a melhor mãe do mundo, e comecei a chorar. E num choro mais profundo eu começo a soluçar. E nesse soluço eu faço assim, e escuto um outro soluço dentro do quarto. Pensei, que estranho. E continuei, mãe, me perdoa, e fui falando. Nisso eu fui sentindo minhas mãos dormentes, meus pés dormentes, e me veio uma sensação de que alguma coisa ia acontecer naquele quarto. Mas eu não sabia.
E eu pedi para Deus, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse quarto, eu não entendo de mediunidade, eu não entendo de espiritismo, mas eu preciso que vocês me amparem, porque eu estou aqui se for para eu viver alguma coisa. No choro mais profundo, eu ouço nitidamente a minha mãe chorando do meu lado direito. E quando eu abro os meus olhos, eu entendi que nós somos seres imortais. Deus me permitiu a graça de me reencontrar com o espírito da minha mãe e conversar com ela por quase 4 horas dentro do meu quarto. Quando eu abri meus olhos e eu vi a minha mãe viva em perispírito, eu não sabia da minha mediunidade. Eu olhei e falei, como assim? Porque uma coisa é você ler um livro e ver na televisão. Eu falei, como assim? Comecei a chorar. Falei, mãe, eu achei que tu tinha morrido. Em prantos a gente viveu aquele início daquela história. Por quê? Deus me permitiu essa graça, hoje eu sei, não foi só para minha cura e para a cura dela, foi para eu testemunhar, principalmente. Foi um encontro de cura, de libertação, em que tive a oportunidade de falar sobre tudo que eu precisava, ela falar. Ela trouxe o olhar dela sobre as doenças, sobre esquizofrenia, ela contou por que ela veio com a esquizofrenia. E uma coisa muito importante, eu sei que o nosso tempo está apertado, mas eu preciso falar, porque uma fala dela que me chamou muito a atenção e que nós aqui precisamos saber. Minha filha, quando a gente está aí na Terra, a gente não entende as doenças. Quando eu tinha esquizofrenia, era o maior peso da minha vida, a maior dor, a maior dificuldade de conviver com essa doença. Só que foi o maior presente que Deus me deu. E aí eu falei para ela, mãe, quando que essa doença foi um presente? Porque todo mundo sofria. Calma, tu não entende ainda, mas eu vou te explicar. Antes de ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim na vida anterior. Eu tirava a vida das pessoas. Eu fazia muito mal nas pessoas. Eu morri, fui para o plano espiritual, fiquei um bom tempo lá, e nós, que daí eu imagino uma equipe, né, decidimos que era a hora de eu reencarnar. E quando a gente foi decidir a hora de eu voltar para a Terra, reencarnar para ser tua mãe, a gente escolheu o que mais eu precisava aprender nessa nova vida. E assim é com todos nós. E como eu tirava a vida das pessoas, eu não sabia o que era amor ao próximo. A esquizofrenia foi um instrumento que Deus me permitiu para aprender o que é amor ao próximo. Por quê? Lembra quando eu ia amarrada na camisa de força? Eu amarrada, eu vi alguém cuidando do meu bebê, e ali eu vi o amor ao próximo. Quando eu tentava tirar a vida de alguém no hospital, a enfermeira me impedia, ali eu vi o amor ao próximo. Foi graças à esquizofrenia que eu voltei para o plano espiritual, curada, sabendo que é o amor ao próximo. E aí na Terra a gente tem várias doenças, convivemos com doenças na família, e tudo é instrumento de evolução, tudo. Só que a gente não entende. Esse dia, ele se tornou o capítulo mais lindo da minha vida. O capítulo mais lindo do meu primeiro livro, que está na 7ª edição e que eu jurei que eu não ia escrever. Que eu lancei em 2022. A partir desse dia, eu comecei a estudar Espiritismo, estudar a doutrina de Allan Kardec. No mesmo ano, em 2021, tudo isso foi em 2021. Eu me curei da ansiedade no mesmo ano. No mesmo ano, esse espírito passou a falar diretamente comigo. No mesmo ano, eu entendi que eu precisava ter conhecimento para lidar com a minha mediunidade, pois além de receber a visita da minha mãe, eu fui muito obsediada também. A gente precisa aprender a lidar com tudo, né? E no mesmo ano, agora eu vou fazer essa parte final na velocidade 3,5 do WhatsApp, tá? Vou criar agora. Se vocês quiserem pix, eu faço na velocidade 0,5. No mesmo ano, em 2021, curada, minha mãe seguiu viva no plano espiritual, a gente teve... um detalhe, nesse encontro, no final do encontro, ela sentou na minha cama, me colocou em posição de feto no colo dela e me deu o colo que ela nunca tinha me dado. Um colo sem remédio, sem doença, sem esquizofrenia, em espírito. Por mais que eu traga palavras para expressar para vocês o que eu vivi, é algo
sublime demais de se conseguir falar. Em 2021, curada, tudo certo, né? Me desliguei da carreira. Eu pensei, vou realizar um grande desejo, vou fazer um mestrado em Ciência das Religiões em Portugal. Vou mudar de vida. Fiz a prova, passei no mestrado, vou estudar Ciência das Religiões em Portugal. Pensei, vou ter a vida que eu nunca tive, curada, de boa, sem meta, na Europa, rica, pensei, né? Agora eu vou curtir. Vendi tudo que eu tinha no Brasil, tudo. Até a última colher eu vendi do apartamento. Peguei as malas e fui para a Europa. No Brasil eu tentei escrever o livro. Não ia, não rolava, não acontecia, não era a hora. Quando eu botei meu pezinho lá, eu ouvi. Pronto, agora você já viveu tudo que você tinha para viver, você vai escrever um livro. Eu falei, nossa, mas eu tentei tanto no Brasil. É que você precisava viver tudo para escrever. Desde o dia do reencontro com a minha mãe até o dia que eu comecei a escrever o livro, foram 9 meses de intensas experiências espirituais que eu vivi para contar nesse livro. Foi um intensivão. Comecei a escrever o livro, tranquilinha, fazer o mestrado, quando de repente eu recebo a seguinte orientação. Nós precisamos que você escreva esse livro em 28 dias. Eu pensei, meu Deus, eu saí do comércio para não ter meta. Agora esse espírito me traz uma meta. 28 dias. Era dia 2 de abril de 2022 e eles me pediram que eu terminasse o livro até 30 de abril. Eu falei, mas por que 30 de abril? Eu não tenho nenhum compromisso, eu não tenho nada. Confia. Comecei agora perguntando para vocês se a gente tem fé. Fé é confiar. Eu falei, mas por que 30 de abril? Não vai dar tempo. Meu mestrado são 7 disciplinas, é muita matéria. Como é que eu vou escrever um livro, que eu não sei escrever livro, e fazer mestrado de 7 disciplinas? Cancela o mestrado. Simples assim. E eu falei para esse espírito, é que o mestrado era o meu sonho, mas não é a sua missão. Falei, então, é que eu vendi tudo no Brasil para fazer o mestrado e eu quero fazer. Você tem o livre-arbítrio, mas o livro e o espiritismo é sua missão e o mestrado não é sua missão. Eu pensei, tem tanta prática de técnica de negociação no varejo, eu vou convencer esse espírito. Eu vou dar um jeito. Sério, eu pensei, eu falei, eu vou dar um jeito. Então, vamos fazer o seguinte, pode ser 3 meses, 2 meses. Eu dou conta. 2 meses, 3 meses eu consigo escrever o livro e fazer o mestrado. Os 2. Nós precisamos do livro até 30 de abril. Sabe o que é? É que o mestrado foi bem difícil de passar na prova. E eu já paguei. Como é que eu vou cancelar? Olha o que eu escutei. Dinheiro não é importante. A gente ri, né? Eu ria de nervosa na hora. Eu falei assim, não é importante? Dinheiro não é importante. Cancela o mestrado. Eu falei, desisto ou tento mais alguma coisa? Eu peraí. Sabe o que é? É que foi em euro. Porque o euro estava 7 por 1, era muito dinheiro. E esse espírito falou, Shirley, você tem um livre-arbítrio. Escolha o que você quiser. Nós precisamos até 30 de abril, você escolheu antes de vir para cá. Mas você faz o que você quiser. A conversa se encerrou. Eu chorei, porque tinha que fazer uma escolha. Peguei um ônibus, 3 metrôs, que morava bem longe da universidade. Fui lá onde eu fiz selfie. Cancelei o mestrado, perdi o dinheiro e fui para casa escrever o livro. Sem pensar e nem olhar para trás, porque senão eu chorava. Falei, vamos lá, eles disseram que eu escolhi, não vou, vamos lá, eles disseram que eu escolhi. Comecei a escrever o livro, 5 de abril, 10 de abril, daí eu ouvi, já é 15 de abril, hein? Não, tô ligada, já é 20 de abril. Falei, gente, que pressão. Daí um dia eu perguntei, me conta por quê, porque eu acho que eu vou ficar mais tranquila, né? Se tu me falar para que é, eu vou ter mais motivação. Confia. Quando faltava 3 dias para terminar o tal do prazo, eu já estava finalizando, já estava tranquila que eu ia dar conta, faltava só 3 dias. E eu pensei, o que será que vai acontecer agora? Eu nem sei ser escritora, né? O que faz? Vai numa gráfica? Lança onde? Como é que faz?
Aí eu recebo uma oportunidade para lançar o tal do livro espírita que eu estava escrevendo no interior de Lisboa, na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu falei, deve ser golpe. Ninguém me conhece, não tem dinheiro, não sou de família rica, não tenho editora, como é que eu vou lançar o livro na Bienal? Um livro que ainda está sendo escrito. Fiz uma reunião com a pessoa responsável de vídeo, eu lá em Lisboa, ela lá em Brasília, conversamos, e ela falou, Shirley, vai ser um evento fantástico, dia 2 de julho, sua noite de autógrafos, você vai lançar no maior evento literário, tá tudo certo. 2 de julho, só que para isso acontecer só tem um detalhe. Qual? Nós precisamos do livro pronto até 30 de abril. Ali na hora, caiu lágrimas, sem eu querer chorar, eu estava lacrimejando, me arrepiei inteira, e eu falei mentalmente para mim um compromisso que eu assumi naquele dia, e que eu cumpro até hoje, e vou cumprir até o fim da minha existência. Eu falei para eles, nunca mais eu duvido de vocês. Contem comigo que eu não vou mais duvidar e vou seguir. Foi um compromisso, carimbei. Por quê? Para mim, qualquer lugar que eu for lançar é importante, não ligo para isso. Mas, para os planos da espiritualidade, para falar de espiritismo, ajudar o país que mais sofre com ansiedade, lançar, carimbar uma carreira no maior evento literário, abriu muitas portas para mim. Porque quando eu chegava, batia numa TV lá em São Paulo que eu quero falar, a pessoa dizia, não, quem é essa moça? Nem conheço, né? Quando eu falava que eu lancei na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, eles me abriam as portas. Porque a vida é assim, material, né? Só eu não sabia que a espiritualidade já tinha agendado o meu lançamento. E se eu tivesse dito não? Tudo bem, ia seguir outro curso. Mas quando ela me disse, só tem um detalhe até 30 de abril, com muita felicidade eu disse, eu vou te entregar até 30 de abril. Porque eu acreditei. Gente, tem uma coisa que é muito importante a gente trazer. A gente fica a todo momento assim. Jesus Cristo, me ajuda para dar certo o financiamento da minha casa. Jesus Cristo, me ajuda a me curar dessa doença. Jesus Cristo, eu conto contigo para eu conseguir um trabalho. Bezerra de Menezes, eu conto contigo para a cirurgia do meu pai. A gente fica pedindo para a espiritualidade, dizendo que conta com eles para tudo isso. A gente conta, a gente confia neles. Só que a gente esquece, ou não sabe, ou se faz de louco, que eles contam com a gente por aqui. Eles contam com o nosso trabalho. Jesus Cristo, não sei se às vezes a gente se distancia de Jesus, de Deus, essas coisas, mas ele foi um ser humano materializado. Ele caminhava falando de Deus, do amor, da cura, né? Ele falava do perdão, operava milagres. Há 20 séculos atrás. A gente está na modernidade, 2021, querendo regenerar esse planeta. E nós somos convidados a sermos os discípulos da vida moderna. A falar disso. Só que às vezes a gente acha que para isso tem que ser um palestrante, viajar o mundo inteiro. Não. É ver que alguém do lado está sofrendo e eu vou ajudar. É ver alguém no trabalho que está com problema e eu vou dar uma palavra de consolo. A gente é discípulo onde a gente estiver e como a gente puder. Só que a gente está vivendo uma doença muito pesada e que a gente precisa se libertar. A espiritualidade fala, a irmã Cido fala, que essa doença que a gente está convivendo se chama egoísmo. Porque pensar só em si é uma doença. Deixar de ajudar o outro, porque eu quero primeiro eu, é uma doença. E o egoísmo, ele nos impede de evoluir. O egoísmo, ele nos impede de avançar enquanto espíritos. Mas a todo momento a gente se vê como prioridade. Não que a gente não seja importante, a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro. Mas vou dar um exemplo para vocês. Não estava nos meus planos falar desse exemplo, mas eu vou falar. Quando eu precisava, lá no começo, uns 2, 3 anos atrás, eu acho, não sei ao certo, uma pessoa fez uma live comigo,
daí me chamou na live para me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui em São Paulo e tal. E aí, a Deusa Samu, vocês conhecem? Ela me entrevistou e tal. Eu falei, Deusa, me ajuda a chegar nos centros espíritas. Ela, então vou fazer... Eu falei, Deusa, me ajuda a chegar nos centros espíritas, né? Ela falou, então vou fazer uma live contigo. Ela fez uma live me entrevistando e tal, e eu falei assim, Deusa, minha maior dificuldade é viajar, porque é muito dinheiro, né? E às vezes tem que ficar na casa, tem que ficar em hotel, é muito dinheiro, então eu quero ir. Então por isso que eu conto com a ajuda das pessoas. Daí nisso, uma pessoa da live comentou assim pra mim, quando você vier para São Paulo, você pode ficar na minha casa. Só que ela não imaginava que na semana seguinte eu ia mandar uma mensagem dizendo, oi, tudo bem? Né? Tô indo para sua casa. E por que eu tô contando essa história para vocês? Porque se essa pessoa fosse egoísta, se ela pensasse só nela, ela não ia abrir o lar para uma pessoa que ela não conhece. Ela não ia abrir a porta da casa dela para alguém que ela não sabe quem eu sou. Ela não iria dividir a casa dela, ela não iria me dar o café da manhã, ela não iria me dar um banho quente, ela não iria me ajudar. Porque quem mora sozinho é o conforto de morar sozinho, mas abrir a casa para acolher alguém que tu não conhece, isso é uma das maiores provas de amor e de caridade. Né? Por que eu fiz questão de trazer essa história aqui para vocês? Porque essa história, ela foi muito importante na minha vida. Ela está num dos capítulos do meu segundo livro. E essa pessoa, além disso, depois ela se tornou minha assessora de palestra celestial. Ela começou a me indicar para vários centros espíritas, me indicar para várias pessoas. E se eu chamar ela aqui na frente, ela pode dar essa palestra que ela já sabe de cor. Né? Então, por isso que eu quero agradecer a Lúcia, que está ali, que é essa pessoa. Levanta, Lúcia! Porque a gente não pode ter vergonha de testemunhar, amiga, porque para ti foi uma coisa simples, mas só eu sei o valor que teve para mim ter alguém que me apoiou, que me acolheu, que me deu amor e que contribuiu, cappuccino. E é um exemplo do que a gente se livrar desse egoísmo, porque não foi a mim que ela ajudou que eu chegasse em outras pessoas que estavam sofrendo, né? Então eu fiz questão de falar, não para tu ficar com vergonha e ficar toda tímida, mas porque é bom a gente falar que entre a gente existem discípulos da vida moderna, e a gente tem que se sentir feliz com isso, né? Vou finalizar a história, porque já está virando um podcast. A parte final. A última mensagem. Eu perguntei sobre humildade aqui, né? Se somos humildes, tal. A mensagem é a orientação mais difícil que esse espírito me trouxe. A mais difícil sem dúvidas. E a mais transformadora todos os dias da minha vida foi a seguinte. Setembro de 2022. Eu tinha lançado o livro, comecei a peregrinar por aí com o livro, meu dinheiro foi acabando, o dinheiro que eu ia fazer mestrado, né, foi acabando, eu não tinha dinheiro para aluguel daqui a 10 dias, não tinha dinheiro para me movimentar, não tinha dinheiro para nada, e pensei, vou voltar para o comércio, vou pedir para o meu chefe para voltar. Esse espírito me disse que eu não podia ter horário fixo, porque eu ia viajar muito. Eu, para onde, se eu nem tenho dinheiro, e o que eu vou fazer viajando? Eu não sabia que eu ia ser palestrante, espírita e viajar. Eu falei, tá bom, eu disse que eu não ia duvidar, então não vou para o comércio. Então eu já sei, vou lançar um curso online. Um curso online eu vou ganhar muito dinheiro. Vou lançar umas plataformas digitais, vou ficar rica. Eu pensei, que curso é esse? Meu Deus. Eu falei, então, é que vocês contam comigo, não tenham dúvidas disso. A gente precisa conversar, porque aqui na Terra paga aluguel. Né? Que a gente paga aluguel, a gente come, se movimenta, pega ônibus, faz maquiagem, né? Tem tudo isso. Eu assumi a missão, eu cancelei o mestrado, eu perdi o dinheiro. Vocês podem acreditar que eu não vou desistir, mas eu preciso de dinheiro para seguir. Calma, já tá tudo certo. Eu vou te orientar agora nessa conversa, você vai seguir o que eu vou lhe dizer e tudo vai se concretizar. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma DR celestial, né? Por quê? Eu falei, eu não tenho dinheiro e vocês não me deixam trabalhar, eu preciso trabalhar para ter dinheiro, eu não tenho preguiça, eu quero trabalhar. A sua vida tem que ser totalmente dedicada ao espiritismo, a projetos sociais e à escrita. Você não pode ter trabalho fixo, nem lançar curso e se comprometer com nada.
Eu falei, ok, mas como que eu vou ter o dinheiro então? Só me diz. A partir de hoje, você vai exercitar a humildade que você acha que tem e que você ainda não tem. Eu me achava a Miss Humildade. Tinha até uma faixa. Falei para ela, mas eu sou humilde. Não é. Eu acho que sou. Você precisa aprender o que é humildade para a sua jornada no Espiritismo e você não sabe. Falei, tá bom, então o que eu preciso fazer? A partir de hoje, você vai aceitar e pedir a ajuda das pessoas. Para quê? Para tudo. Como assim? Para comer, para morar, para se vestir, para se transportar, para tudo. A pessoa aqui tinha um salário altíssimo. Eu viajava o mundo inteiro, tinha melhor roupa, melhor perfume, melhor iFood, melhor tudo. Ajudava as pessoas, não pedia R$1 para ninguém. Eu falei para ela, mas eu prefiro trabalhar, porque eu vou ter meu salário. Não, você precisa aprender o que é humildade. Mas fique tranquila. Vão ser 6 meses bem difíceis. Bem difíceis. Mas depois, com o tempo, você vai ter um dinheirinho aqui, outro ali. Lá na frente, você vai ter o dinheiro para pagar e devolver para todo mundo que te ajudou. E aí, gente, olha essa parte que fantástica. Essa parte, quando ela falou, eu não imaginava, mas hoje que eu já vivi, eu vejo. Shirley, todas as pessoas que vão te ajudar nessa jornada, elas já assinaram um contrato lá em cima, antes de reencarnar. E elas vão aparecer no dia e na hora certa de tudo que você precisar. Quando você precisar do pão, vai aparecer, do aluguel vai aparecer, do livro vai aparecer, da passagem vai aparecer. Nada vai te faltar. Você só precisa confiar e seguir. Chorei. Mas ela disse assim, daí eu falei, não, mas eu preferia trabalhar, acho que era mais fácil trabalhar. Você tem o livre-arbítrio. No dia seguinte eu pensei, meu Deus, que maluca, tá, vamos lá, não pensa, vamos lá. Fui para um shopping, botei um livro meu em cima da mesinha da praça de alimentação e por um segundo eu refleti, maluquice o que eu falei para esse espírito que eu ia exercitar a humildade, gente, da onde que eu tô com a cabeça, que maluca. Eu vou viajar amanhã para Paraty, para Flip, para festa literária, comprei a passagem 12 vezes no meu cartão celestial. Nubank, se você está assistindo, me patrocina. O Nubank é o meu cartão celestial. 12 vezes. E eu pensei assim, ó, e eu não tenho dinheiro para comer lá. Eu não tinha dinheiro para comer lá. Eu tinha passagem, só isso. Eu falei, eu vou divulgar um livro espírita no maior evento literário do país, uma festa internacional de livros, né? E eu não tenho que comer. Mas calma. Exercitar a humildade e pedir, ela disse. Então eu vou pedir um saco de pão para tal pessoa, vou pedir mortadela para tal pessoa, vou pedir R$10 para tal pessoa e vou fazer a dieta do sanduíche por 3 dias. Mas eu vou e não vou reclamar, tá tudo certo. Não pensa, ficava, não pensa, porque se eu pensasse, eu desistia. Nisso, se aproxima um senhor e senta do meu lado. Eu não sabia que esse senhor seria o primeiro milagre da minha jornada. Porque a partir do momento que eu disse sim, eu vou exercitar a humildade, eu trouxe uma frase. Que Deus, ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Esse senhor olhou para mim e disse, boa tarde, tá, tudo bem. Que livro bonito, minha filha, você já leu? Ah, é meu, eu que escrevi. Nossa, eu nunca conheci uma escritora, muito prazer. Do que é o livro Espiritismo? Me abraçou, começou a chorar, meu pai era espírita. Quanto é seu livro? R$59,90. Ah, tu pode vender isso para mim? Eu falei, posso. Eu vou lá sacar um dinheiro, você escreve uma mensagem? Eu falei, escrevo. O senhor virou as costas, vocês não têm ideia da minha vibração. Meu Deus, eu já tenho R$59,90. Nada vai me faltar. Confesso para vocês que nessa hora eu me vi na esteira do mercado passando iogurte, maçã, além do que eu tinha, eu já vi outras coisas, né? Falei, eu vou comprar água, que não sei o que. Animada. Daí ele veio, eu já tava feliz, né? Ele veio, eu falei, nossa, eu já vou ter R$59,90, nada vai me faltar. Daí ele entregou o dinheiro assim, e eu fui pegar, e eu ia abrir para dar o troco para ele, né? Ele botou a mão em cima da minha mão.
e olhou para mim e falou assim: fica com troco para ti, porque você vai precisar. Eu olhei ali para a mão dele, 3 segundos que pareceram 20 minutos, e eu pensei: meu Deus, a pessoa não tem o que comer e não quer aceitar o troco do Senhor. Ali foi o primeiro momento, desde 2022, que eu vi que eu não era humilde. E eu falei: meu Deus, eu não sou humilde, porque olha como eu sou orgulhosa. Sabe o que eu pensei? Como que eu vou viver do troco de alguém? Olha quanto orgulho! Como que eu vou viver do troco de alguém, se eu sempre tive tudo? E eu comecei a lacrimejar, eu falei: eu não sou humilde, a espiritualidade sabe de tudo mesmo, gente. No primeiro dia eu já vi que eu não sou humilde, Jesus amado, agora eu vou aprender. Eu queria dizer obrigada para o Senhor, eu não conseguia dizer obrigada. Eu não conseguia ser humilde o suficiente para aceitar aquele troco. Eu falei: obrigada. Difícil, botei no bolso o troco, agradeci ele, abracei, a gente se despediu. Fui pro ônibus chorando, né? Eu não sou humilde mesmo, eles sabem de tudo. Como é que eles sabiam que eu não sou humilde, né? Fiquei pensando. Eu entrei no ônibus, sentei, eu falei: graças a Deus, agora eu tenho R$59,90 e tenho o troco do Senhor. Eu vou aprender a ser humilde. Deixa eu ver quanto que ele me deu de troco. Comecei a contar. R$1.000 de troco ele me deu. Quando eu fui contando e vendo 500, 600, 700, 800, começou a lacrimejar. Esse senhor, ele veio, não foi para matar minha fome e nem para pagar o meu aluguel. Ele veio para alimentar a minha fé. Porque foi ele que me fez ter certeza que nada ia me faltar, nada vai me faltar. Eu falei: nada vai me faltar, eu já tenho dinheiro para aluguel, eu já tenho dinheiro para... Eu falei: gente, isso aqui é um milagre. Eu pensei: será que eu tô viva? Será que ele é encarnado? Será que eu tô sonhando? Sabe que o que te dá R$1.000 de troco, né? Eu botei aquele dinheiro ali, fiquei muito motivada. Milagres, atrás de milagres, que vocês não têm ideia. A Lúcia, que me acompanha, sabe de todos os milagres que eu vou contando para ela. E quando eu não tinha mais um livro para seguir, aparece um apoio cultural, imprime 2.400 livros, me paga salário por 2 anos, que acabou ano passado. E todos os dias eu vivencio isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Antes de começar aqui, enquanto nosso irmão estava fazendo a abertura, eu pedi para Jesus Cristo que eu abrisse numa página que trouxesse alguma palavra para eu falar hoje aqui. Adivinhem a palavra que abriu? A fé inabalável. Está ali aberto. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem a fé que transporta montanhas. Tem vários textos. Um dos textos traz uma frase e um texto para a gente refletir. Mas hoje me veio uma ideia de fazer uma reflexão com vocês. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O que é? Espíritos que já estão lá no plano espiritual, que já viveram essa experiência material, se dispuseram a mandar orientações, norte, bússola de como viver aqui, porque eles sabem de onde eles estão. Nas mesas girantes, as mensagens chegaram, Kardec codificou e está ali no Evangelho. A gente lê, estuda e não vive. E não pratica. Sabe o que está escrito no capítulo 19 nesse texto? Todo ser humano, não é só eu e a Shirley que está ali contando essa história, todo ser humano nasce com uma capacidade inerente, já é nossa, de realizar tudo o que desejar quando for para o bem do próximo. Só que a nossa fé humana é muito morna. Sabe por quê? A gente tem um objetivo, né? A gente vai, eu vou fazer isso. Mas se não der certo, meu plano B é esse. Que fé é essa? Tu nem deu o passo, tu já tá olhando pro plano B? Não é? A fé divina é confiar, gente, que a gente não tá só. Que a espiritualidade está trabalhando a todo momento. Que eles trazem soluções, que eles abrem caminhos. É sobre o que a gente falou no carro, é dar o passo que Deus coloca o chão embaixo. E o que é a fé humana? É a gente acreditar que nós vamos dar conta, que a gente vai conseguir, que a gente vai dar um jeito, que a gente é inteligente, capaz de realizar. Esse testemunho de fé é para certificar para vocês
que a espiritualidade, ela está no movimento de trazer novos chamados para trabalhar. Porque Jesus Cristo, ele tem pressa, e a gente está ali na fé morna, esperando a hora de agir. Em que momento que eu vivo agora para a gente encerrar? Milagres acontecem direto na minha vida. O meu livro 2 foi lançado ano passado, eu não sabia que teria trilogia, eu não sabia que eu iria lançar esse livro em francês, eu não sabia que eu iria para a Europa, eu não sabia de nada disso, tudo foi acontecendo. E aí, só para atualizar a Lúcia, que a Lúcia não sabe dessa parte da história, todos vocês, no final do ano agora, dia 30 de dezembro, 28 ou 30 de dezembro, final do ano, eu aceitei uma oportunidade de ir para a 96ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, lançar uns 2 livros em Portugal, palestrar nesse evento. 2 dias depois, fechei para palestrar em 2 centros espíritas na França, em Paris, em Orleans, em vários lugares. Eu fui dizendo sim para tudo, sem saber como que eu ia comprar passagem, sem saber como que eu ia ter euro. Por quê? A gente coloca os empecilhos materiais na frente das nossas ações, né? O que mais importa para a espiritualidade são corações querendo trabalhar. O resto eles não dão conta. Eu falei, sim, eu vou. Como que eu não vou? Espiritismo em Portugal, lá eles acham que a gente é bruxo, vamos lá. Disse sim para tudo. Dia 1º de abril eu estava jantando, 1º de abril, dia 1º de janeiro, Réveillon, eu estava jantando com os amigos, família e tal. Esse espírito me diz assim, edita um corte de um vídeo e publica. Olha como eles estão modernos, né? Eu falei, agora, tipo, 1º de janeiro, Réveillon, eu curtindo o jantar ali, né? Edita um corte e publica. E eu ali no meio do rolo com as pessoas, eu já volto aqui. Não falei o que era, né? Fui lá, publiquei. O vídeo viralizou. No dia seguinte, no WhatsApp começou a bombar. Palestra, livro, de tudo quanto é lado. Muita gente. A minha vida se transformou num auê no dia 1º de janeiro de 2026. Dias depois, um senhor pediu 3 livros. Pelos correios, enviei. Dias depois, esse mesmo senhor me perguntou se tinha um livro em francês que ele queria 3. Eu falei, sim, tem, enviei. Esse mesmo senhor me perguntou, desculpa a minha intromissão, né? Se quiser compartilhar comigo, quais são os seus próximos passos? Eu falei, são vários. Contei quais são os passos. Vou lançar meu livro na França, vou lançar em Portugal, vou falar de espiritismo, palestra não sei onde, vou evangelizar. E principalmente lançar na Europa esses 2 livros em francês também. Então já está tudo certo para sua viagem. Eu falei, a coragem e a fé, tá certo. Né? As suas passagens não estão prontas? Eu, não. Desculpa tomar a liberdade, espero que você não se ofenda. Posso lhe dar as passagens? Eu falei, meu amigo, eu só estava esperando você aparecer. Porque eu não sabia que era ele, né? Mas eu sabia que ia ter. Eu tinha certeza que ia ter. Daí ele falou, sério? Eu falei, você não acredita? Daí comecei a chorar ali, porque eu não vou normalizar os milagres. Preciso celebrar os milagres, agradecer os milagres. Em menos de 3 dias, no meio e meio, chega a passagem. Daí ele falou assim, nossa, mas você também vai de Lisboa para Paris, né? Ida e volta. Você já tem a passagem? Eu, ainda não. Ele me enviou a passagem de Lisboa para Paris. Aí, por que eu falo isso para vocês? Por que eu estou contando toda a história? Essa minha história, ela é só um testemunho de que a gente tem uma capacidade ilimitada de agir para o bem. E que a espiritualidade só quer o nosso sim. Sim, eu vou, conta comigo. É claro, que eu vou contar até outro segredo para vocês. Ontem eu participei ao vivo de um programa aqui no YouTube. E contei essa história do senhor, né? Eu falei, esse senhor apareceu, e eu não sabia que ele estava assistindo ao vivo, esse senhor. De repente, depois que acabou o programa tal, eu falei ao vivo assim, agora eu tenho outros passos aí, né? Você que está me assistindo, eu preciso imprimir livro, eu não tenho como, eu preciso imprimir em francês, eu não tenho como, eu não tenho dinheiro para gráfica, eu não tenho nada, mas eu sei que eu vou. E eu vou contar com a ajuda de vocês, porque eu estou exercitando a minha humildade. E ok. Mais tarde, quando eu fui pegar o celular, ele me mandou mensagem, e ele escreveu,
Ui, eu assisti, parabéns pela sua coragem. Nossa, eu só me sinto um instrumento, né? Você tem aquilo que a gente... Enfim, ele falou, e sobre os próximos passos, conte comigo, não vai faltar nada. Quanto que é a gráfica? Quanto que é imprimir? Quanto que faz para fazer em francês? Ou seja, muita gente aqui pode duvidar do que eu estou falando. É um direito. Mas essa história toda, ela só veio ao encontro de vocês com a intenção que a gente possa despertar uma fé mais ativa, que a nossa fé é muito morna. Mas é morna demais. A minha é inabalável. Mas nós, de forma geral, somos mornos. Porque eu lembro que uma pessoa falou assim para mim 4 anos atrás: Sheila, eu gosto tanto de ti, eu quero tanto o teu bem, mas nem todo escritor famoso vai conseguir viver da escrita. Nem todo jogador de futebol está num time famoso, nem todo ator está na malhação. Então tenha um plano B na sua vida. Eu olhei, agradeci o olhar dele, eu falei, o meu plano é A e A. Porque se eu tirar 1% da minha energia, eu não estou acreditando. E assim é para tudo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que vocês possam me indicar para outros centros espíritas, me seguir em todas as redes sociais, confiarem nas suas curas, que a gente possa assumir esse compromisso de sermos discípulos da vida moderna, que todas as vidas cruzadas aqui são presentes de Deus. Tenho o livro 2 disponível ali, todo o recurso do livro é para ter mais recursos para continuar com a jornada do livro. O livro 1, ele está sendo reescrito, por quê? A espiritualidade pediu que os meus livros, eles tenham sempre a história que eu vivi com o trecho da codificação que faz sentido para trazer a prova científica daquilo ali. Então o livro 1, ele está sendo reescrito. Eu sou muito feliz de vir aqui, conhecer todos vocês, me acompanhe em todas as redes sociais e que a gente possa seguir evangelizando, falando de Jesus Cristo, porque eles contam com a nossa coragem. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Pode. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ó, vamos eleger 3 Não vale perguntar a idade. Por causa do horário. São 8h30. 3 perguntas, tá bom? Deixa eu parear o microfone aqui. Quem gostaria? A minha é rápida. Seu WhatsApp vai estar lá fora? Sim. Segunda. Ai, vai, gente. Eu vou fazer um. Ah, Posso? pode. Você comentou no início da sua palestra sobre essa questão de que no Brasil ainda não é tão, vamos dizer, essa questão da ansiedade não é vista ainda como doença, né? Como que é isso nos outros países? É a mesma situação. É um assunto que está muito normalizado, ter ansiedade na modernidade é normal, né? Mas eu me assustei porque eu achei que quando eu fosse fazer essa pergunta em Portugal, em Lisboa, em Coimbra, em Paris, eu achei que nem todo mundo ia levantar a mão, todo mundo levanta a mão. Realmente é o mal da humanidade, está todo mundo sofrendo muito, né? Mais uma? Não. Você começou o seu, vamos dizer assim, né, a conhecer o espiritismo e tal, no fim das contas foi depois da pandemia, né? Você sabe se a pandemia colaborou para que houvesse aumento de ansiedade, depressão, essas coisas? Com certeza, muito, agravou bastante, porque as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro, a lidar com os relacionamentos, a ficar em casa, a olhar para os problemas que normalmente a gente fica só no externo, né? E depois da pandemia agravou bastante. Mas também aumentou muito o despertar, né? Muitas pessoas começaram a olhar para os seus medos, querendo mudar de profissão, querendo ser mais feliz. Também teve esse despertar que foi como o meu, né? Você ainda pensa em lançar um curso online? Não ouvi. Você ainda pensa em lançar o curso online? Mesmo que eu pensasse, eu não posso. Hoje eu já sei que eu não posso. Tanto que eu tenho formação em psicologia transpessoal, eu poderia atender os pacientes do projeto social, eu não posso atender. O meu trabalho ele é dedicado à divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, ao espiritismo, à escrita e a trabalhos sociais com a caridade.
E aí, pessoal? Obrigada. Tá ligado, não? Antes da gente Obrigada, querido. finalizar, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. Vocês acreditam em coincidência? Hã? Eu vou no banheiro rapidinho lá atrás. Não, eu quero ouvir ele falar primeiro assim já. Só para sair aqui. Vocês acreditam em coincidência? Existe uma palavra que eu gosto, que eu chamo de Deus-cidência. Deus age o tempo todo. Né? E quando a gente conheceu a Shirley através do Marco Antônio Ferreira, lá do Exilados 21, a gente estava num momento que era de começar a pensar num projeto aqui no nosso coração de Jesus, que fosse voltado às pessoas que sofrem com ansiedade, depressão. A espiritualidade já vinha conversando com a gente, já tinha conversado com a Vilma, né, também, já tinha conversado comigo, a gente já vinha num processo ali de pensar em alguma coisa, de que forma que a gente poderia criar algum trabalho para a nossa casa que pudesse acolher essas pessoas de uma forma mais direcionada. Né? Claro que, da forma como a gente já atende hoje, como a Shirley também colocou, né? A questão do corpo espiritual, a pessoa vem, toma um passe, isso vai auxiliar ele naquela condição. Mas a questão é maior do que isso, né? Os corpos, as necessidades, a mente exige mais esse tratamento e esse olhar integral, que é o que ela trouxe aqui. E aí nós começamos a pensar nesse projeto, e agora esse projeto está avançando e nós devemos lançar esse projeto provavelmente agora no mês de abril. Nós estamos chamando de PROS, Programa de Saúde Emocional, onde nós vamos ter esse olhar integral, né? A vinda da Shirley aqui não é por coincidência, né? Deus já tinha preparado essa vinda dela aqui, essa espiritualidade, já tinha feito esse convite a ela, e ela disse sim. E nós também estamos dizendo sim para esse projeto. Então, em breve, vocês vão ter conhecimento desse projeto, de como ele vai funcionar. Possivelmente às quartas-feiras, né? Já está praticamente certo, onde nós vamos ter o tratamento individualizado. Hoje, por coincidência, nós vamos buscar a Shirley no local e a gente não ia entrar, né? Eu e a Jane estávamos lá fora porque estava uma chuva danada, e aí a pessoa que nem nos conhecia foi lá fora com o guarda-chuva e abriu a porta e falou assim: entre. E nós decidimos entrar. Nós não ia, o que eu te mandei na mensagem no WhatsApp? Vou te esperar aqui fora, não Eu foi? pedi para ele te buscar. Vou te esperar. Ele foi lá. Tá? E aí nós entramos. E aí ela estava autografando aí os livros, e aí a gente começou a conversar com a Adriana, né, que é a responsável pelo instituto. E a gente, em menos de 10 minutos, acabamos de ver ela fazer um atendimento espiritual com aquele senhor que estava perdendo a visão lá. Ela incorporou naquele momento, fez o atendimento da pessoa ali na nossa frente, de uma maneira muito simples, mas muito eficaz, né? E aí a gente começou a conversar e eu falei para ela: puxa, a gente precisa de parceria, a gente não é profissional, né? Nenhum de nós somos psicólogos, terapeutas, médicos, então nós vamos fazer o nosso trabalho do ponto de vista da espiritualidade, mas a gente precisa de parcerias. Aí, rapidamente, numa conversa com ela falou assim: puxa, a gente tem atendimento social, vocês podem encaminhar as pessoas que passarem por lá para a gente, porque a gente tem isso dentro do nosso atendimento social. Olha como as coincidências acontecem. É o quebra-cabeça celestial. Quebra-cabeça celestial. Então, as conexões que ela falou tanto, isso, e as coisas vão acontecendo. Então, mais para frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai divulgar os horários, como que vai funcionar, né? Vai ter tratamento sexual, direcionado, específico para ansiedade, para depressão, vai ter o atendimento individualizado, vai ter o atendimento, vai ter os florais, que vocês vão ganhar aqui do amor. Sombras deste
Se comigo estás, tentando do violento mar, e aos que sofrem dores, queiras confortar, apenas ter tua mão, Senhor, tanta triste aflito, no consolador. Os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor a ti. Ó Jesus, livrai-me do mal e segurou proteção. Ó Jesus, livrai-me do mal e segurou proteção. Graças a Deus.